A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Eliana Gomes, com o tema Compromisso com Jesus, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Olá, que Jesus, nosso mestre e guia, esteja nos amparando e que o estudo de hoje possa nos alertar de como devemos viver para trazer de fato Jesus para nossas vidas. Agradecemos neste momento essa rádio que sempre nos oportuniza levar a palavra de Jesus a todos aqueles que queiram ouvi-la. Nosso estudo, Compromisso com Jesus, é uma reflexão sobre o que Jesus espera de nós, sobre qual deva ser o nosso compromisso enquanto aqui encarnados. Há uma história narrada no livro A Vida Escreve, do espírito Hilário Silva, psicografia de Chico, falando de um fato que aconteceu com Eurípides Barçanufo, quando ainda encarnado. Ele adormeceu e, entrando nas esferas da espiritualidade, com sua mediunidade magnífica, vê Jesus que vem ao seu encontro chorando. Ele então pergunta: Mestre, estás chorando? E Eurípides continua: Eu sei por que estás chorando, porque no mundo de hoje muitas pessoas não te conhecem. Quantas ainda não acreditam na beleza de suas palavras? Mas Jesus responde-lhe: Não, Eurípides, eu não choro por aqueles que me conhecem. O meu pranto é por aqueles que já me conhecem, que estudam o Evangelho, mas estudam com os lábios, mantendo o coração distante de mim, porque não cumprem os meus mandamentos, não cumprem a lei de caridade. Eurípides, então em choque, acorda em sua cama e, a partir daquele dia, resolve dedicar-se à caridade, tornando-se as pessoas que mais serviam a Jesus, trabalhando pelo seu próximo. Essa história mostra-nos o que Jesus espera de nós, porque o maior compromisso que temos com Jesus não é um compromisso de crença, mas é um compromisso de conduta, de comportamento. Nós viemos de muitas encarnações, onde já professamos Jesus com os lábios, conhecemos a Bíblia, lemos o livro dos Espíritos, o Evangelho, mas Jesus espera que tudo isso entre em nossos corações e nos tornemos pessoas melhores, porque não estamos neste mundo só para falar. O nosso comportamento atual é viver Jesus, e que o nosso próximo passo possamos ver em nós atitudes cristãs e que sigamos trabalhando naquilo que for possível, dando sempre o nosso melhor. Então, nós vamos desdobrar esse compromisso com Jesus em 5 oportunidades e traduzir em 5 grandes propostas. Nosso primeiro compromisso é o compromisso de amor. Jesus amou, Jesus veio ao mundo para amar e nos deixou como maior legado amarmos uns aos outros. Não por outra razão, ele estabeleceu em João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. E também em João 13, 35. Todos os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Desta feita, o primeiro compromisso que temos de assumir com Jesus é o compromisso de amor, sem esperar nada em troca, sem esperar recompensa, aplausos, porque precisamos lembrar que estamos neste mundo para agir e não para esperarmos que o amor venha até nós. Porque se estamos ainda nesse estágio de só querer ser amados, significa que, conforme Joana de Ângeles, nós ainda estamos na infância psicológica de nossa evolução espiritual. Também, lá em Mateus 22, 34, 40, os saduceus foram até Jesus para relembrar-lhe os mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos. E Jesus respondeu àqueles homens: toda a lei antiga e os profetas podem ser resumidos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pergunta então, o que devemos fazer? Será que estamos amando a Deus, a inteligência suprema, conforme nos ensina a questão primeira do livro dos Espíritos? Será que estamos amando o nosso próximo na medida de nossas possibilidades?
Ou será que estamos engrossando o discurso separatista, onde olhamos o nosso semelhante não como irmãos, mas como adversários? Refletindo um pouco mais, Moisés também já no Antigo Testamento nos cobrava o amor a Deus e ao próximo. Então o que Jesus trouxe de novo? A resposta está lá no Sermão da Montanha. Nele, Jesus faz o aspecto diferente do amor. Porque lá em Mateus 5, 43, 44, ele nos disse: ouvistes o que vos disse, amarás o vosso próximo e odiará o vosso inimigo. Porém, eu vos digo de uma forma diferente: amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos perseguem e caluniam. Jesus, então, nos alerta de nosso compromisso para com Ele. Não apenas amar aqueles que nos são próximos, mas amar aqueles com quem não afinizamos, que temos dificuldades de relacionar, considerados nossos inimigos. E quem mais seriam nossos inimigos? Estamos vivendo tempos difíceis, construindo verdadeiros muros. Então, aquele que pensa diferente de mim, torce para um time diferente de mim, crê diferente de mim, se torna meu inimigo. A sociedade vem criando muros religiosos, ideológicos, convidando as pessoas à intolerância. Assim, qual é a proposta? Nós tombarmos os muros e passarmos a nos respeitar, a desenvolvermos tolerância, e aí entenderemos que a outra pessoa é diferente de mim, mas é meu irmão, e não podemos considerá-lo adversário. Ele é filho de Deus e tem o direito de pensar diferente. Então, precisamos entender que estamos no mundo, mas somos todos diferentes, tal qual o jardim. Imaginemos se no jardim do mundo só houvessem rosas. Quanta monotonia! A grande beleza dos jardins do mundo é a sua diversidade. E Jesus nos ensina isso, porque Jesus é respeito, é tolerância, é amor que devemos desenvolver para com todas as pessoas, sem estabelecer julgamento, sem apontar dedos, sem escolher a quem amar. O convite é acabarmos com essas diferenças, porque a proposta do Cristo não é uniformizar as pessoas, é a aceitação do outro por aquilo que ele é. Certo é que, embora possamos trabalhar para desenvolver o amor por todos, não conseguiremos amar a todos da mesma forma, mas a doutrina mais ou às vezes nos ensina, conforme nos diz a questão 887 do Livro dos Espíritos. Amar os inimigos é evitar a vingança, é devolver o mal com o bem, é entender que todas as pessoas são filhos de Deus e que nós nos comprometemos a nos amar, que é o nosso primeiro compromisso. O segundo compromisso é o compromisso de perdoar. Aí quantas vezes nós nos perguntamos o quanto é difícil fazer isso, principalmente quando a ofensa é muito grande ou nos deixa muito feridos. Mas a resposta é simples. Nós ainda trazemos em nós um vício que não conseguimos vencer, o chamado orgulho, porque o que fica ferido e magoado é o nosso orgulho. Nós sempre achamos que estamos certos. Não vamos perdoar porque nós, na maioria das vezes, achamos que não erramos. Então, o nosso compromisso com Jesus é estabelecer o perdão, lembrando que se a outra pessoa erra, nós erramos também. Uma vez foram perguntar para Chico por que devemos perdoar, e ele pergunta, Emmanuel, que virou a questão 338 do livro Consolador. E a pergunta feita a Emmanuel foi o seguinte: por que nós devemos perdoar 70 vezes 7? E ele responde: nós também erramos 70 vezes 7. E assim entendemos que o perdão é uma via de mão dupla. Quando pedimos a Deus perdão para nossas faltas, o nosso compromisso é também perdoar as outras pessoas. É isso que dissemos quando professamos a oração do Pai Nosso: perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, o segundo compromisso que temos de assumir é o de perdoar. Naquela passagem também, que Simão Pedro foi perguntar a Jesus, conforme está lá em Mateus 18, 21, 22, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes 7? E Jesus responde: 7 vezes 70. Mas para nossa frustração, isso não é expressão numérica, matemática.
porque 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico que quer dizer infinitas vezes. Desta feita, todas as vezes que as outras pessoas errarem conosco, nós devemos perdoá-las, porque nós também erramos infinitas vezes e Deus sempre nos perdoa. O perdão não é bom para outra pessoa, o perdão é bom para nós. Às vezes nós questionamos, perdoar é tão difícil, porque a gente não consegue esquecer a ofensa, mas a proposta não é esquecer. Esquecer é fisiológico, é neurológico, porque se alguém nos agride, nós vamos lembrar. Se alguém nos faz algo de que não gostamos, nós vamos lembrar. Mas a proposta é lembrar sem ressentir. E o que é ressentir? Ressentir é sentir mais de uma vez, é achar que ficar lembrando sempre vai fazer mal para outra pessoa. Mas faz mal é para a gente. Quantas vezes as pessoas dizem, eu não vou perdoar, eu não vou dar uma carta de alforria para outra pessoa. Afinal, aquela pessoa errou. Aí que vem o X da questão. O perdão não é carta de alforria para outra pessoa. O perdão é uma libertação para todos nós. A outra pessoa que errou vai arcar com as consequências de seus atos. Porque existe a lei de causa e efeito. Ninguém corre da consequência dos seus atos. Não precisamos cobrar. Quando perdoamos, não estamos tornando a outra pessoa correta. Estamos nos fazendo livres. Mas se ainda assim temos dificuldade de perdoar, temos ainda 3 passos para facilitar o nosso perdão. O primeiro passo seria, se não conseguimos perdoar, tentemos desculpar. Que ninguém tem culpa, inclusive aquele que nos agrediu. Mas como é isso? A doutrina nos esclarece que tudo que vem para cada um de nós vem para o nosso crescimento. Assim, toda pessoa que nos agride ou magoa, de certa forma, aquela agressão ou aquela ofensa se fez necessário para que pudéssemos reparar algo. O segundo passo para nos ajudar no processo do perdão é trabalhar a empatia. Empatia é entrar na emoção da outra pessoa, entender por que ela agiu daquela forma, por que ela tomou aquela determinada atitude, colocar-se no lugar do outro, dá uma nova dimensão às atitudes do ofensor. E o terceiro passo é libertar. Perdoar é se libertar da outra pessoa. Se nós, então, queremos nos libertar de um problema, precisamos perdoar, porque o não perdão nos torna prisioneiros de emoções conflituosas que não nos deixam andar em busca de nosso melhoramento, que nos impede de seguir em frente. E aí, qual o nosso terceiro compromisso com Jesus? O terceiro está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus, toda a sua glória e toda a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado. Então, essa proposta de Jesus é do desapego. Desapego dos bens materiais. Não renúncia, porque renunciar é abdicar, né, dos bens materiais, e nós ainda precisamos dele. A proposta não é essa. Jesus disse, busquemos primeiro o reino dos céus. Busquemos aquilo que é essencial. Entendamos que nós somos espíritos imortais e que os bens materiais não podemos levar conosco quando partirmos, porque quem se apega a eles está perdendo o sentido da vida e vive cheio de angústias e depressões. O que vivemos na época da pandemia nos mostrou isso de uma forma muito clara, né? Aqueles que se apegaram extremamente aos seus bens materiais viveram muitas perdas. As bolsas caíram, o comércio fechou, muitas fábricas quebraram, muitas pessoas desempregaram. Então, aquilo que muitas pessoas achavam que era mais importante em suas vidas, de uma hora para outra não era mais. Por quê? Porque o que é material é transitório, o que é eterno, o que é imortal é a nossa essência, é tudo aquilo que nós somos. Então, onde está o nosso coração, naquilo que temos, a nossa casa, o nosso carro, nossas roupas? Isso é importante, mas não podemos nos prender a essas coisas. O meu tesouro, que representa o espírito que somos, são os amigos que fazemos, o bem que espalhamos, o que somos nos acompanha onde quer que estejamos. Então, o que Jesus quis nos dizer é que busquemos primeiro o ser.
E deixemos numa posição apequenada o ter, porque o ter se vai quando desencarnarmos, porque nós não somos desse mundo. Por isso nos disse Jesus: buscai primeiro as coisas do Espírito, porque o resto nos é acrescentado. E o nosso quarto compromisso com Jesus, e esse é um compromisso que devemos olhar para dentro de nós mesmos todos os dias e nos perguntar se estamos combatendo a nossa vaidade, nossa hipocrisia, nosso orgulho. A hipocrisia, a vaidade, que é isso que estamos falando? Quando a gente vai no Evangelho de Mateus, ele faz uma citação relembrando o profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas mantém o coração distante de mim. Quando Jesus vai falar com os fariseus, ele fala de uma forma forte: brancos por fora, caiados e cheios de podridão por dentro. Então, qual o nosso quarto compromisso com Jesus? Viver Jesus e não aparentar Jesus. Porque fica fácil para qualquer um de nós recomendar o amor ao próximo e a Deus, mas o difícil é viver tudo que estamos falando. E quando falamos de um jeito e vivemos de outro, estamos cultivando a hipocrisia, porque a hipocrisia é aparentar algo que a gente não é. Quando então falarmos da doutrina, precisamos ter integridade em nossas atitudes, deixarmos de querer os louros do mundo, porque muitas vezes nos colocamos na posição dos antigos religiosos. Olha que nós já vimos esse caminho nas cruzadas, né? Que queriam libertar a Terra Santa, mas para onde passavam, eles matavam, tudo em busca de um túmulo de Jesus que já estava vazio. Na verdade, eram hipócritas, porque eles escondiam sua ânsia de dominação. Assim também os inquisidores na Idade Média. As pessoas eram mortas nos tribunais ou nas fogueiras e ainda era empunhado um crucifixo com o nome de Jesus. Veja que ainda muitos no mundo de hoje ainda agem à procura de projeção social, de reconhecimento na mídia, de enriquecimento, mostrando-nos a hipocrisia. Então, nosso quarto compromisso é o combate à hipocrisia e à vaidade. E o nosso quinto compromisso é o compromisso do serviço, lembrando de Jesus lavando os pés de Pedro naquela que ficou conhecida como a última grande ceia. Jesus, para demonstrar a sua humildade e seu serviço, se dispõe a lavar o pé de todos os seus apóstolos e nos deixa a célebre frase de Mateus 20, 28. Eu não vim ao mundo para ser servido, mas vim ao mundo para servir. Então o Evangelho de Jesus nos diz o que é servir, como trabalhar no bem, e confirmando com perfeição essa proposta de serviço, Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, fora do amor em movimento não há salvação. Daí, se nós queremos um futuro de paz, um futuro num mundo em regeneração, a melhor proposta é ser cada vez mais caridoso, sair da redoma do nosso umbigo, do nosso egoísmo, orgulho, do nosso comodismo e perguntar para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Sair da dimensão Saulo, que em hebraico quer dizer orgulhoso, e entrar na dimensão Paulo, que em latim quer dizer pequeno. E Jesus, por certo, nos responderá: entra na cidade, não na cidade de Damasco, mas na cidade da nossa interioridade, para que nós possamos vasculhar as nossas potencialidades e dar a Jesus o que é possível dentro de nossas possibilidades, dando cada um o seu melhor, seja na casa espírita, seja lá fora, porque Jesus não vê o tamanho do trabalho, mas a nossa intenção, aquele que move o nosso coração. Lembremos então que as tarefas não estão dentro somente da casa espírita, porque o compromisso de servir tem que começar dentro do lar, com nossos familiares. Temos que ser aquele que vai dialogar, que vai escutar, ser a voz do equilíbrio, ser a proposta do otimismo, porque sabemos que os problemas que estamos passando são para o nosso crescimento. Os tumultos pelas quais a Terra está passando são porque ela está migrando de mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Fechamos então, gente, uma mão de compromissos com Jesus. O compromisso de amar sempre, amar sem perguntar até quando, amar sem querer saber qual é o meu partido, sem querer saber qual é o meu credo, simplesmente amar, respeitar,
desenvolver a tolerância, trabalhando o perdão, lembrando que muitas vezes, como seres imortais, aquilo que eu estou perdoando hoje, com certeza, já precisei ser perdoado por algo ainda maior. Então, o nosso grande compromisso é exatamente esse. Lembremos que o compromisso é amar sempre, perdoar incondicionalmente, ver o que é realmente importante em nossas vidas, fugir da hipocrisia e a servir enquanto pudermos. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.